Olá, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Nós esperamos que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado, porque deste lado está tudo bem, como Deus manda. Nós queremos então, por começar a pedir mil desculpas. A nossa live estava programada para as 18 horas, mas por algumas falhas técnicas tivemos que atrasar. Mudamos também de local, mas graças a Deus nós estamos aqui então para começar com a nossa live. Eu sou a Raquel Yango e serei então a moderadora desta live. Vamos até, se calhar, bem pertinho das 21 horas. Estou aqui na companhia do meu escritor ou do nosso escritor, mas daqui a pouquinho eu então vou fazer a apresentação dele. Quero já por começar também agradecer você que já está aí do outro lado conosco. Queremos agradecer a vossa presença e pedir para que você possa então partilhar a nossa live, partilhe com amigos, familiares, com pessoas próximas, para que possamos então estar todos conectados desde o início até ao final, para não perdermos então a nossa conversa. Hoje invadimos o podcast da nossa página Rota Certa. Eu acho que vocês conhecem os proprietários, né, se assim posso dizer, da nossa página Rota Certa, que são o Peterson Domingos e o Antônio Manuel Muzumbo. Mas hoje temos rostos novos, não se surpreendam, porque nós vamos aparecer muito aqui nessa página. Quero também já reiterar, pessoal, o objetivo da nossa live, né? Eu acho que alguns de vocês já têm contato ou tiveram contato com os flyers, vídeos e outras informações, mas pode ter também pessoas que não se sabe se vamos abordar o que nesta live, qual é o objetivo da nossa live. Pois a nossa live hoje vamos falar sobre uma obra de literatura. Hoje vamos falar sobre um livro. Vamos falar do lançamento, vamos falar sobre o dia do lançamento, o local, o horário, como vai ser. E, além disso, nós também vamos ter a oportunidade de saber o processo todo, os desafios, para se ter, então, essa obra maravilhosa terminada. Agora acho que estamos em condições de apresentar, então, o nosso escritor. Vocês vão poder me ouvir a chamá-lo de Cota, porque eu, graças a Deus, tive a minha infância partilhada, né? Foi meu professor da Escola Bíblica Dominical, foi meu mentor, foi também meu padrinho, então eu não vou conseguir tratá-lo pelo nome. Cota Manuel, boa noite. Boa noite, Raquel. Seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado. Ok, nós gostaríamos então que o Cota Manuel pudesse fazer a sua autoapresentação. Queríamos conhecer quem é o Manuel Sagaia. Obrigado. Uhum. Manuel Pedro Sacaia é o nome que nós respondemos. Manuel é angolano, sim. Manuel é casado com a Natália Carmo Capango Sacaia. E Manuel também é pai da Eliela Marta Capango Sacaia. Em termos religiosos, Manuel é cristão, praticamente nasci e toda a minha infância dentro da igreja, adolescência, agora a minha juventude está indo, vivendo para Cristo. E, por fim, Manuel é formado no curso superior de teologia, isto é, no Instituto Superior Evangélica no Lubango, que está lá na Huila. Acreditamos que são informações suficientes para a nossa conversa. Muito obrigada, Cota Manuel. Pronto, nós também queremos já avisar o pessoal que está aí do outro lado, aí em casa, para que possa então deixar os comentários no momento em que vai decorrer a nossa live, para qualquer questões, qualquer interação que o pessoal quiser então fazer, estejam à vontade e disponíveis para deixar aí nos comentários.
dizer também, enquanto a Manuel está à vontade, para caso querer beber a água que está aí disponível ao lado. Obrigado, Então, obrigado, sim. vamos começar com umas das nossas curiosidades, né? Nós queremos, então, falar sobre esta obra maravilhosa. Por favor, Certo. permita-me mostrar ao Uhum. pessoal. Pessoal, já temos aqui, então, o livro. Esta é a obra, já sabem o tema, a crença e a prática da feitiçaria. Nós vamos então para a primeira pergunta. Bem, nós queremos, não é, saber, Cota Manuel, o que motivou a escrever esta obra com o tema Crença e a Prática da Feitiçaria. Obrigado pela colocação da questão tão profunda. Razões que estiveram na base para podermos produzir assim essa obra que tem como título A Crença e Prática da Feitiçaria, um desafio sempre presente no meio do povo de Deus. Como angolano e cristão, nas interações que tivemos o privilégio tendo com pessoas diferentes, seja de extrato superior, média, quanto baixa, compreendemos de que os angolanos, como um todo, vivem com inquietação de um problema sério. O problema é a problemática que nós temos aqui, que é a crença e prática da feitiçaria. E sabendo dessas inquietações, e procuramos algumas bibliotecas no sentido que pudéssemos encontrar literatura que aborda a temática e, infelizmente, as bibliotecas que nós consultamos não encontramos literatura que abordasse o assunto dessa perspectiva. As literaturas que nós encontramos, na sua maioria, foram produzidas pelas pessoas do Ocidente, nesse caso, e no facto dele não conhecerem, na sua maioria parte, a nossa cultura angolana e ao abordar a questão, a problemática em causa, não conseguir atingir no cerne, no âmago da questão. Então, as suas abordagens, na sua maioria, são algumas abordagens superficiais. E, por outro lado, também encontrei outras abordagens dicotomizadas, nesse caso separada. Alguns abordaram na perspectiva antropológica e outros na perspectiva bíblica. E eu queria uma abordagem integrante, nesse caso, unindo as duas abordagens. E à medida que fomos fazendo a pesquisa, e Deus nos deu a visão de trazer a abordagem que está como título, que é a crença e prática da feitiçaria como um desafio sempre presente no meio do povo de Deus. Respondendo diretamente à tua questão, e dizia de que é um problema sério para nós angolanos. E posso afirmar de que a questão convive com todas as famílias angolanas. E é um dos problemas sérios que Angola vem vivenciando, para não falar a África no seu todo. Então, como angolano, teólogo, cristão, entendemos assumir a responsabilidade de trazer essa obra que está em referência, que está em nossa posse, no sentido de ajudarmos aquela pessoa, aquela irmã, aquela família que vem vivenciando a crença na feitiçaria desfilar na sua casa, no seu lar, na sua vida, no sentido de que possamos trazer soluções viáveis para que a pessoa que vivencia essa questão tenha paz e viva tranquilamente até quando terminar o seu tempo. Muito obrigada, Cota Manuel. Conseguimos perceber então o que motivou, não é, a escolha ou a escrever este mesmo livro. E nós também queremos já agradecer por ter aceito então em participar da nossa live e partilhar sobre um pouquinho
deste livro, visto que, na verdade, é um tema muito importante e muito chamativo, porque antigamente nós ficávamos até com medo só de falar a palavra feitiço, Certo. mas hoje em dia já se ouve muito dentro das famílias, até menores de idade, já se ouve, olha, o meu pai foi feitiçado, a minha mãe foi feitiçada, já se ouve muito sobre feitiço, não é? Então, nós, a cada dia que passa, vamos ficando, se calhar, mais com medo, mais com receio. Então, com esse livro, tu tens a oportunidade de saber mais sobre esse tema, saber mais sobre o assunto. Nós vamos continuar com as nossas perguntas. A outra pergunta que nós temos para o Cota Manuel é a seguinte: nós gostávamos também de saber como foi então um processo para poder escrever esta obra, não é? Visto que não é fácil, se calhar a escassez de recursos não só financeiro, então queríamos saber como é que foi este processo para escrever esta obra. É, realmente é um desafio no contexto da nossa África, do nosso país, trazendo uma abordagem do gênero e tivemos desafio atrás de desafios. Como sempre, Deus que nos deu a visão e vem sendo nos assistindo até ao exato momento que a obra já está nas mãos de muitos angolanos. Entre desafio que nós enfrentamos, estava em questões de encontrar literatura que abordassem o assunto na perspectiva bando, porque a questão da problemática da crença e prática da feitiçaria no contexto da Angola é um assunto complexo que precisava de literatura de pessoas conceituadas no sentido de que pudéssemos trazer uma abordagem coerente, consistente, transparente, uma abordagem que pudesse ajudar a quem que estivesse a ter o exemplar como já está disponível. Então, o desafio foi este. Outro desafio que também que tivemos ao longo da compilação do livro que nós temos é no sentido de colher evidências no que diz respeito à temática em causa. Para dizer, como dizia no começo a Raquel, de que o assunto da crença e prática da feitiçaria e às vezes é omissa a ser abordado, mas lá em casa, nas famílias, no dia a dia das pessoas, ouve-se pessoas a tratar sobre o assunto em causa. Agora, na busca da colheita de evidência, de testemunhos credíveis de pessoas que lideram com essa situação em causa, encontramos barreira, pessoas que não queriam dar a sua opinião ou partilhar a sua experiência. Mas graças a Deus, como dizia, que Deus que deu a visão, e houve pessoas credíveis que emitiram realmente e partilharam conosco as suas experiências e estão lá. Estão lá. Para quem tiver o livro, por exemplo, no primeiro capítulo está lá a experiência empírica que nós fizemos no município do Lubango, na província da Huila. Nessa experiência está lá as autoridades religiosas, estou a falar de pastor, e está lá a experiência das autoridades, posso assim dizer, aos SOBA, nessa altura, estou a falar do representante provincial dos Quimbandeiro e Parteira a nível da Huila, estou a falar do representante provincial das autoridades tradicionais da Huila, estou a falar também do representante municipal do Lubango das autoridades tradicionais, nesse sentido, a partilhar essas experiências. E o outro desafio que nós tivemos na compilação do material é no sentido de que como que as pessoas estariam a encarar essa obra, uma vez de que a pessoa do feiticeiro, ninguém quer se identificar com ele e atua sempre na baixa visibilidade, como se fosse que ele não existe, mas seus efeitos acabam de sair. Um desafio que também nós tivemos. E há outro desafio que também que nós tivemos
onde encontrar recurso para a composição da obra, para não falar em termos das editoras, que no nosso contexto da Angola, e a nossa questão foi onde encontraríamos uma editora credível que nos ajudasse a editar e também uma gráfica para impressão do material que nós temos, sem que a gente passasse para uma burla, nesse caso estamos aqui a dizer de pessoa de má fé, uma vez que nós estivéssemos a começar. Mas graças a Deus, todos os desafios foram superados e hoje temos a obra em nossa disposição. Muito obrigada, Cota Manuel. Queremos também só pontualizar o pessoal que está em casa, se calhar a pessoal que está a entrar agora, não é? Nós já começamos a nossa live faz alguns minutinhos e estamos aqui com o nosso escritor. Já conseguimos então falar sobre o que inspirou, o que motivou o nosso escritor Manuel Sacaia a escrever então essa maravilhosa obra e também acabamos de abordar então sobre os desafios ou como foi o processo também para poder escrever essa obra. Reitero dizendo que você que tem interesse neste tema, sobre a crença e a prática da feitiçaria, fique e continue aí ligado, vai colocando as suas questões no comentário, sugestões, que nós estamos aqui para responder todas as vossas questões. Eu tenho então a ajuda da minha equipe, vocês não conseguem ver, mas eu tenho a ajuda da minha equipe grande, depois se calhar no final eu possa então apresentá-los. E vamos assim prosseguir com as nossas questões. Cota, eu pude ter acesso um pouquinho ao livro, né? Rapidinho, e eu consegui ver sobre alguns casos de feitiçaria. Há casos reais no livro sobre feitiçaria? Sim, Raquel, há casos reais. No nosso livro tem lá 6 casos. Muitos casos. Sim, de envolvimento direito da questão da problemática em causa. O primeiro caso que nós temos lá é de uma jovem que nós demos o nome de Mações. Omitimos os nomes por causa do assunto da crença na feitiçaria, porque no contexto de África, ninguém quer se identificar com o nome de feiticeiro. Ninguém quer. Mesmo o próprio feiticeiro, quando é acusado, faz de tudo para não assumir essa conotação. Então, as pessoas que partilharam essas experiências, entendemos omitir o nome das mesmas, de modo de que quem estivesse a ler não possa, assim, olhar mal essa pessoa. Pode ser o caso que o livro chegue nas mãos da pessoa que partilhou essa experiência. No teu caso, a primeira experiência que está lá é de uma pessoa que vocês conhecem. Só que eu não posso falar o nome dessa pessoa, mas nós colocamos lá o título, o nome que está lá é Amações. Amações é alguém, é órfão de pai e mãe, cresceu com o sobrinho do tio, e o tio queria tanto que ela fosse à casa do marido a todo custo. Mas só que a Amações estava passando a fase da adolescência, e ela entendeu estudar, e à medida que foi progredindo na sua formação, entendeu que houve desajuste em termos de saúde. E ela passou vivendo enfermidade atrás de enfermidades, foi levada às clínicas, aos hospitais públicos, no sentido de diagnosticar problema, questão de saúde. O diagnóstico não acusava, não dava nenhum sinal de doença nesse caso. Então, mas hoje entendeu mudar de localidade de Luanda para uma das províncias da Angola, e é lá onde que a família, e com a mentalidade da feitiçaria, entenderam levar a Maçoge para um adivinhador. É lá no adivinhador onde veio a informação de que a situação que ela vivia era situação inerente à feitiçaria. Então, desde o dia que a Maçoge saiu na casa do quimbandeiro, a saúde dela sempre nunca foi das melhores. E as pessoas que conheceram a Maçoge e começaram a pensar já que a Maçoge não chegaria de casar,
não teria filho, porque a dimensão do enfeitiçamento foi tremenda, e graças a Deus para Mações, em que tivemos o privilégio de cruzar o caminho dela, e Deus nos ajudou. De que maneira? Diagnosticamos, narrou a sua experiência, entendemos que ela estava emaranhada com o assunto da feitiçaria. Mesmo sendo cristã, ela estava oprimida com essa realidade. E a nossa consciência não aceitou a questão na altura. Entendemos trabalhar com a Mações, e hoje, para resumir, a Mações é casada, é mãe, é dona de casa. A Mações tem servido a Deus ao longo desse percurso todo. A outra experiência que temos lá, para não dizer toda, que nós estamos aqui a dizer, é a experiência de um jovem promissor acadêmico, em que foi nomeado para ser diretor de uma escola do ensino médio lá no Lubango. E quando que ele chegou no local do serviço, o jovem ouviu os colegas dizer para ele que pudesse trilhar para casas escuras, porque o seu antecessor, a pessoa a quem ele estava a substituir, o diretor anterior, tiveram questões ligadas à feitiçaria, ou melhor dizer, era feiticeiro. Então, para o jovem poder ter notabilidade, o exercício do cargo que ele foi nomeado, tinha que recorrer também às casas escuras. Só que tinha um porém, que o jovem era cristão, e ele entendeu não optar esse conselho. Certos dias, melhor dizer, à medida que ele ia trabalhando, deparava sempre no seu gabinete com seu colega anterior, e com as portas fechadas, somente o jovem que conseguia visualizar o seu colega anterior. E de lá chamava os colegas no sentido para poder ajudar a visualizar, os outros não conseguiam ver. E ele começou a entender que estivesse com problemas mentais, e lá a cabeça começou a trazer dor intensa, e chegou ao ponto de ser cego. E logo chegou lá em casa, chamou o pastor, e o pastor trabalhou com o jovem, e o jovem, graças a Deus, que ele foi curado nessa questão que ele passava da feitiçaria. E para ir mais longe, o jovem entendeu pedir a sua demissão, a sua exoneração do cargo, porque não queria dar sequência por causa da questão da problemática em causa da crença e prática da feitiçaria. Agora, tem outra experiência que nós falamos no começo, representante provincial da UILA, das autoridades tradicionais, e nós fomos lá na direção da cultura, provincial da cultura, no sentido de encontrar algumas informações que nos dessem bases suficientes para a nossa abordagem. Só que a pessoa que nos recebeu, ela nos disse que tem recebido os casos diariamente, com muita frequência, mas na falta de um componente jurídico dentro do direito positivo, e tem condicionado na abordagem da questão. Daí que criou-se dentro da direção da cultura a área do direito costumeiro, onde os representantes tradicionais têm abordado o caso. E lá fomos encaminhados, onde tivemos o privilégio de interagir com o representante provincial dos quimbandeiros e parteira da UILA, e representante provincial das autoridades tradicional, também representante municipal das autoridades tradicionais, com quem eles estavam lidando com o feiticeiro dito. Eles assumiram nessa realidade que o feitiço é uma arma que os nossos ancestrais realmente deixaram para nós podermos usar frente aos combates, frente às batalhas, porque existem pessoas inclinadas para o mal. Então, essas pessoas, como poder combatê-la? Só tinha que ser por meio do feitiço. Lá também no nosso livro tem lá outra experiência, para terminar já com essa, do Museu Regional, e lá tem duas salas de crença, uma de crença e outra dos amuletos, onde jazem todos os tipos de feitiços da região sul. Estamos a dizer a província da Huila, a província do Cunene, a província do Quando Cubango e a própria província da Huila. Todos os tipos de feitiço lá está lá numa partilheira, e onde que eu vi um dos feitiços usado
em que a guia do referido espaço tiver abordado de que aquele feitiço é usado realmente quando a família não quer um indivíduo na família que deseja fazê-lo desaparecer, bastava segurar a pessoa, colocar ao lado do sol e soprando, e a pessoa desaparecia no cerco familiar e ia para onde que a pessoa quisesse. E ela fez a referência do outro, entre vários que estavam lá, do feitiço que tem sido usado ah, pelas pessoas que têm posicionamento social. Estamos a falar empresários, estamos a falar alguns governantes e entre outros nesse sentido. Então, essa evidência que nós temos lá, Raquel, realmente de, relacionada diretamente da crença e prática Da da feitiçaria. feitiçaria. Muito obrigada, Cota. São casos, na verdade, surpreendentes. Aproveitar já também, nós tocamos aqui no assunto de alguns casos de feitiçaria. Na verdade, eu queria partilhar, eu tive contato, né, em casa mesmo de um familiar, acho que Cota se apercebeu, alguns irmãos também se aperceberam. Eu tive, não vou citar o nome, né, mas alguém muito próximo de casa, um familiar. Até o momento, na altura, eu não acreditava em feitiçaria, mas depois de presenciar um caso de um familiar muito próximo, porque nós também, como Cota começou a dizer no princípio, ele ia sempre aos hospitais e não acusava nada, mas nós conseguíamos olhar para a pessoa e a pessoa não estava bem. A pessoa não conseguia comer em condições, a pessoa também deixou de trabalhar porque não tinha forças para trabalhar, mas sempre que ia aos hospitais não acusava simplesmente nada. Foi então que decidiram levar na casa de adivinhas, tal como Cota também mencionou no primeiro caso, e aí então conseguiram descobrir que era mesmo um caso de feitiçaria. E eu, na verdade, dou muito graças a Deus. Eu não sei que se não fosse a minha mãe intercessora, se não fossem as orações da minha mãe, não sei como é que podia terminar aquele caso. Foi realmente graças a Deus quem libertou essa pessoa que é muito próxima a mim. E ele hoje também converteu-se por causa dessa situação, Graças a Deus. se converteu e agora já é um membro ativo da Igreja Cristã. Bom, nós, antes de continuarmos então, vamos dar uma olhada para quem está aí ligado do outro lado, para vermos se tem algumas questões colocadas aqui para nós, a fim então de respondermos. Cota está à vontade, se quiser beber a água. Obrigado, obrigado, sim. Só dar aqui uma olhada. Pessoal, estão todos ligados, né? Qualquer pergunta, acho que esse é o momento de expuserem então as vossas questões. Nós estamos aqui bem disponíveis para vos responder. Vamos dar uma olhada. Fred Martins está ligado, Domingos Monteiro. Domingos Monteiro é meu sobrinho, pessoal. A minha família toda está aqui ligada. Obrigada, família. Temos aqui o Bishopo de Castro. Temos aqui a Judiclene, o Antônio, que é um dos proprietários da página. Temos aqui nomes estranhos que eu acho que eu não vou conseguir pronunciar. Temos aqui a nossa Serena, o nosso Ivan Domingos, que faz parte da equipa, ele está lá a controlar então. Prontos, pessoal, esse é o momento, aproveitem, né? Colocar algumas questões sobre o livro, sobre o nosso escritório, que nós vamos então responder às vossas perguntas. Acho que estamos em condições de continuar. Bom, a próxima questão uma vez que né, o Cota Manuel é cristão, nós gostávamos de saber se este livro é destinado apenas para o público-alvo cristão ou se não. Obrigado pela questão. O público-alvo do livro. A princípio, nós olhamos para os cristãos, por uma questão muito simples. E quando olhamos para os dois censos que o país presenciou, estou a dizer, do censo de 2014 e o recente, conseguimos ver que a maior percentagem da população angolana é cristã. Sim. Estamos a dizer 80, 90%.
Então, é lá onde nós olhamos no sentido de trazer subsídio que possa ajudar o público cristão em Angola. E também, já o próprio tema já diz, um desafio sempre presente no meio do povo de Deus, os não cristãos também podem se beneficiar, porque nós temos lá a componente antropológico, a própria experiência, e também podem beneficiar dos caminhos que está lá no fim, no sentido de quem quiser sair dessa situação. Para já, o assunto atinge todos, os cristãos e não cristãos. Como é um problema, precisa de solução. Então, a solução é esta que nós trouxemos aqui, nesse sentido, para ajudar quem está a viver nessa situação. Se não é cristão, é bem-vindo, pode ter um livro do gênero sobre a sua companhia. Se é cristão, ainda melhor é. E pode beneficiar do livro e também contagiar a sua família dentro da sua própria casa, os seus amigos. Certo, certo. Vamos dar mais uma olhada na nossa página, porque já recebi notificações de que tem mais pessoas ligadas. Nós temos também aqui o Arnaldo Moreira, que está ligado à nossa live. Muito obrigada, Arnaldo. Temos o Fernando, o Fitelo, Mujiba está ligado. Muito obrigada. Acho que o Fernando colocou uma questão, deixa eu só ler. O nosso acompanhante, Fernando, colocou uma questão. Cota, ele coloca a seguinte questão. O cristão pode ser atingido também pelo feitiço? Uma questão difícil. Que questão, que questão. Só essa Sim, questão que só de ele momento temos colocou, essa questão, sim. se o cristão pode Uhum. ser Ser atingido enfeitiçado. pelo feitiço, certo. Lá no começo, ou melhor dizer, quando fizemos a apresentação das experiências de caso de envolvimento direto da feitiçaria, falamos de uma jovem de nome Mações, Certo. e ela é cristã. Na altura que teve essa situação de enfeitiçamento, Uhum. claro, e ela foi atingida. Então, para responder essa questão, podemos dizer que sim e também não. Por que que nós respondemos dessa maneira? Primeiro, a questão da feitiçaria, para um cristão, entende-se dentro da perspectiva da soberania divina. E a soberania divina nos diz que Deus está no controle de tudo e de todos. Que nada se movimenta no universo que Deus não saiba ou não permita. Com que dizer, se Deus não permitir que a situação de enfeitiçamento chegue ao cristão, claro que não vai chegar. Não vai chegar. Agora, se Deus permite com que a situação da feitiçaria chegue ao cristão, claro que vai chegar. Temos exemplos na Bíblia, que posso aqui fazer referência, e a questão de Jó. Jó, a Bíblia fala do capítulo 1, capítulo 2 do livro que nós acabamos de mencionar, que era homem reto e íntegro e tementes a Deus. Mesmo assim, Jó foi Sim. atingido, atingido pelas forças ocultas. Estamos a dizer, a Bíblia faz questão de trazer a referência de Satanás, de que Jó, mesmo não sabendo, viu de que o poder oculto estava retirando dele tudo quanto que ele tinha. Estamos a falar da riqueza, estamos a falar dos filhos, e posteriormente o próprio Jó foi acometido por uma enfermidade e foi isolado no ciclo de convivência dos demais. É a situação que nós temos aqui, essa referência, nos ajuda realmente a entender de que o assunto da feitiçaria é possível que se atinja a vida do cristão. Isso caso que Deus permita. Sim. Certo, Cota, muito obrigada pelas respostas. Nós esperamos que o Fernando, então, esteja satisfeito com a sua, ou com a resposta do Manuel Sacaia. Temos mais uma questão do Ivan Domingos. Lá vai a questão.
Como identificar práticas de feitiçaria que podem estar disfarçadas de tradições culturais. Vou repetir. Como identificar práticas de feitiçaria que podem estar disfarçadas de tradições culturais, né? Acho que há algumas tradições culturais que podem estar próximas a práticas de feitiçaria. Então, como identificar essas práticas? É, que questão, é? Uhum. Raquel, a questão, a problemática da feitiçaria, quem tiver privilégio de ter o livro, ele vai entender de que está familiarizado com hábitos e costumes africanos. Como quer dizer, pelo tempo da convivência que a feitiçaria vem no seio dos africanos, dos angolanos, e claro que ela pode desfalsar. Desfalsar. E nesse desfalce, é interessante ver que o africano, do facto de conviver com essa realidade que nós dissemos que está espalhada em todas as famílias africanas, isso não é ser radical, mas sim, isso é verdade, porque nós constatamos essas questões dos óbitos em certas situações de saúde, as pessoas abordarem sobre esse assunto. Então, como identificar? Quais são as evidências quando há essa questão? Lá no livro tem questões que nós abordamos sobre os métodos. Os métodos que ajudam, dentro da perspectiva bando, para desventar, para descortinar da pessoa envolvida a feitiçaria ou que está a caminhar para esse rumo. Aí onde vem a questão é Ívano, né? Sim, o Com Ivan do livro. certeza, onde vem a questão dele. E para começar, a dificuldade de como separar entre as produções culturais, porque a cultura é consequência das produções humanas, nesse sentido. Então, essas produções é que vai alinhavando a vida de uma pessoa ao longo do seu trajeto. Como quer dizer, é limites, barreira que a cultura vai cedendo na vida da pessoa para, no sentido de não poder transpor para um lado. Só que a questão que se coloca é que nenhuma cultura a nível do mundo é perfeita. Todas as culturas a nível do mundo estão machadas. E seja qual for, todas elas estão machadas. Assim também a cultura bando também está machada. E uma das machas que a cultura bando tem é essa questão da crença e prática da feitiçaria. Então, pelo tempo da convivência, o bando consegue sim identificar a pessoa ligada à feitiçaria. E entre método, que está lá no livro, está lá os métodos intuitivo ou empírico bando. Como diagnosticar a pessoa do feiticeiro? Na mente do mais velho, Raquel. O mais velho, assim que está lá com o pai, lá em casa, ele consegue pela experiência de vida, poder olhar quem é realmente que está envolvido com esse assunto da feitiçaria, ou melhor dizer, quem é o feiticeiro. Entre as características que estão apresentadas, não quero adiantar porque está lá no livro. Isso vai Certo, despertar mais curiosidade certo, para o próprio certo, Iva, no sentido de conseguir o livro, certo, mas certo, certo. podemos adiantar para os mais velhos, todas aquelas pessoas que têm característica de romper com reguladores sociais. Estamos a dizer limites impostos pela sociedade que não tem como poder pensar de que a minha vida é regulamentada até aqui e ele pensa que é soberano, quer pisar na cabeça de todo e de tudo, para o bando já há uma indicação de que essa pessoa está atuando numa frequência diferente da normal, já está numa frequência anormal, logo começa a ser suspeitada no sentido de ser possivelmente que essa pessoa está envolvida com a feitiçaria. Porque a pessoa normal consegue ver os limites de que a minha esfera de atuação começa aqui, termina aqui. De lá para lá, inicia do outro. Então eu preciso manter a ordem, nesse sentido, respeitando a outra pessoa. Então vai atuar dentro da sua esfera. Agora, a pessoa envolvida com a feitiçaria, não quero saber disso, quero romper todos os reguladores sociais, porque ele se sente o mais poderoso, o mais temível. E a outra característica também que o bando consegue mencionar na perspectiva empírica, intuitiva bando, é a questão da arrogância e também de palavras realmente que inclinado para a maldição. Todas as vezes que a pessoa vai lançando certas palavras
no sentido de dizer assim, você na vida não vai se dar bem. E eu te garanto, se você se dar bem na vida, para o bando, uma pessoa idônea já consegue suspeitar que essa pessoa que está a proferir essas palavras não normais, possivelmente esteja envolvido na questão da pizzaria. E também poderíamos falar outra característica de pessoas que estão envolvidas sempre com os objetos dos mortos, ou estar nos lugares incomuns. Estamos a falar da sepultura. Todas aquelas pessoas que gostam de ficar no lugar, não assim como no processo do funeral de uma pessoa, mas ele quer estar lá. Por exemplo, vamos trazer aqui uma ideia do 14. No horário normal, 14, 15 horas, sempre está lá mexendo os objetos dos mortos. Para uma pessoa idônea, já começa a entender de que essa pessoa está à procura de algo anormal. Logo está a trilhar para caminho realmente da feitiçaria. O bando também tem outros métodos que nós chamamos métodos convencionais bando, que está lá, média de 10, 11 métodos que estão lá no nosso livro, ajudará realmente como que o bando consegue diagnosticar as pessoas envolvidas com a questão da feitiçaria. Pois é, então, pessoal, vocês já estão a conseguir dar conta que algumas das vossas questões, as respostas estão aqui no livro. Então, nós aqui, eu peço já ao Manuel Sacaia para não dar então todos os spoilers do que se Certo, tem presente no livro, certo, para também criar uma curiosidade e eles então aderirem ao livro. certo. Pessoal, vos dizer então que sobre o lançamento do livro, e sobre o local e o horário nós vamos falar bem no final. Então, continua aí do outro lado que daqui a pouquinho vamos ter mais informações sobre o dia do lançamento. Vamos dar mais uma olhada na nossa página, ver quem está ligado, quem não está. Não esquecem de partilhar a live, pessoal. Vamos lá na nossa página. Nós aqui estamos gratos para quem continua até o momento ligado conosco. E não esqueçam de seguir a página, né, pessoal? Queremos que os seguidores então aumentem, por favor. Por favor. Eu tinha visto o comentário de alguém que pediu. Acho que havia. Acho que eu já perdi o comentário. Mas no finalzinho, se calhar, vamos procurar. Era de. Vamos esquecer o nome, mas ele queria pedir para saudar então a sua barbearia. Acho que ele estava a acompanhar a partir que nós saudássemos então ele, não consigo mais ver o seu comentário. Depois a minha equipe vai me ajudar com isso. Hum, temos mais pessoas ligadas. O Aniceto Ministro está ligado também à nossa live. O Jordan Torres Forte também está ligado. Saraiva está ligado. Domingos Silanda. Saudações, Domingos Silanda, está também ligado à nossa live. Penso que temos mais uma questão. O Jordan coloca uma questão, Jordan Torres Forte. Olha, quero só pedir a minha regi, caso não tenhamos mais tempo, minha regi já sabe como me comunicar, nós estamos aqui com uma equipe e tanto. Prontos, a questão do Jordan é a seguinte: como igreja podemos lidar com situações de feitiçaria? Por outra, qual é a fonte do feitiço? Será que durante a pesquisa, durante o processo da escrita do livro, o Manuel Sacaia conseguiu não é, saber a fonte do feitiço e também se saber se o feitiço pode ser usado para o bem? Acho que não tem como o feitiço ser usado para o bem. Só o nome já é feio, já é mau. Acho que vamos Ah, começar por essa questão. O feitiço tem como ser usado para o bem? feitiço ser Hum, usado para o para o bem. bem, na perspectiva que nós defendemos, e a Uhum. perspectiva cristã, Deus proíbe categoricamente envolvimento com a feitiçaria. E a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, Deus vai restringindo a nossa, o nosso envolvimento quando a questão da feitiçaria. Logo, entendemos de que não existe feitiço para o bem, porque a feitiçaria envolve aliança, e essa aliança tem consigo as suas exigências.
Então, e queremos pedir já a pessoa que colocou essa questão, e foi bem abordado lá no nosso livro. Se Cota quiser, Manuel, sim, desculpa só por sim, interromper, acho que estávamos em pausa. Hoje não estávamos em pausa? A minha live diz aqui que estávamos em pausa, então desculpa lá, acho que podemos continuar. sim, sim. Uhum, Estava a dizer que não existe feitiço para o bem. ok. Feitiço é mesmo para o mal. E Deus, a quem que nós servimos, a quem que nós pertencemos e nele nós vivemos, ele proíbe-nos envolver com a questão da feitiçaria. Por isso que a feitiçaria não tem como ser dita que é do bem. Dentro da antropologia, podemos encontrar a questão que os antropólogos chamam de magia branca, magia preta ou negra, e também dentro da realidade angolana, a pessoa dizendo, não, tem esse feitiço, isso é questão de proteção. E não tem nada a ver com o prejuízo que posso causar para uma outra pessoa. E o próprio bando ele responde a essa questão. Por isso que o bando, na sua mentalidade, quando se fala que fulano é feiticeiro, impõe medo. E ele não quer se relacionar ou se aproximar dessa pessoa. Logo, queremos responder a questão do irmão de que não existe feitiço para o bem. Acredito que ele fez também outra questão. Qual é a fonte do Sim, qual feitiço? é a fonte do feitiço? Essa é a questão que ele colocou, né? Sim, sim. A fonte do feitiço. Nós encontramos na narrativa antropológica de que o feitiço vem vivendo com o ser humano desde os primórdios. E por essa razão, não temos como na antropologia encontrar pessoa que foi a primeira a usar o feitiço. Mas já na narrativa bíblica, encontramos o próprio Deus a dizer de que na terra, estava a dizer aos israelitas, isso em Deuteronômio 18, de que para a terra onde vocês vão tem lá feiticeiro. Já em Levítico, ele diz que ao feiticeiro não deixem de viver. Não deixem de viver. Logo, essas abordagens nos colocam já que a feitiçaria tem uma ligação direta com Satanás. Os demônios caídos. Quem é o feiticeiro? Essa é a pergunta que nós respondemos no nosso livro. E para mais curiosidade, queremos pedir o irmão que colocou a questão no sentido de procurar ter o exemplar, de modo que Uhum. possa clarear essa questão. Com muita profundidade, foi bem abordado, seja da perspectiva antropológica quanto bíblica e teológica. Muito obrigada, Manuel Sacaia. Nós vamos então deixar um pouquinho os comentários e vamos nos focar no nosso programa, não é? Com as nossas questões, para terminarmos já com as nossas questões e depois então vamos falar sobre o lançamento do livro. Pronto, temos aqui mais uma questão. Acho que o nosso cota está cansado, não? Não, Podemos não. continuar? Podemos continuar, nós estamos aqui para Ah, isso. tá bem, vamos Sim. avançar então. Bom, Hum, nós temos aqui uma outra questão. Nós queríamos, né, saber para o Cota o que representa, né, o lançamento deste livro para o Cota. Olha, Uhum, Raquel, realmente, o lançamento do livro para nós representa um marco. A vida do ser humano tem fases de conquistas. Então, para nós ter essa obra, e realmente é algo que mexe conosco. Em primeiro lugar, é um sonho que nós tínhamos. Tive um professor que tinha dito, para ser útil na sociedade, e tinha que ter ou fazer três coisas. Plantar uma árvore que vai beneficiar a sociedade, também ter um filho ou ser pai. Por fim, tem que ter uma obra literária que venha ajudar as pessoas. Então, para nós chegar a esse ponto do lançamento, é um marco e a vida vai seguindo. Por isso que estamos alegres, satisfeitos, realmente para o grande dia que é do lançamento da nossa obra. E para já dizer de que já foi até lançado
Lançado até não, as pessoas que já compraram de uma maneira assim de pré-venda, Sim, o primeiro até que pegou a obra é a partir lá do do Lubango, banco. do Lubango. No mesmo dia que Uhum. pegou o fly de pré-venda, lançou já a Uhum. transferência para a nossa conta. Então, a dizer doutor e juiz, Sim. sim, de calibre superior. Então, aí nós nos sentimos realmente Uhum. útil e contribuinte para a sociedade. Muito mais quando se trata do assunto que está ligado com a nossa cultura. Boa, boa, muito bom. Nós também queremos saber como é que está a ser a recepção do público, não é? Como é que foi também no pré-lançamento, a adesão do livro. Olha, a reação, Raquel, está a ser uma reação satisfatória. Satisfatória, para dizer que nessa altura, ah, para quem tem seguido a minha página Uhum. do, 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 do Facebook, pôde entender lá a abordagem do pastor José Neto, que fez de alguém a partir do Brasil, questionou para ele, conhece o autor dessa obra? Ele, como me conheceu ou nos conhecemos há 10 anos, e pude falar para ele quem é realmente o Sacaia e a razão dessa obra existir. Nesse momento, a obra já está em 3 províncias. Estou a dizer a província de Malães, a província da Huila e a província de Luanda, nesse caso. E a obra está indo, mas exemplar está nas mãos de pastores de membro. No começo pensava, ou estava a conversar com o pastor, que meu amigo, meu mestre, se calhar está a acompanhar-nos, pastor Domingo Lourenço Aguinaldo, que está lá no Lubango, e ele tinha dito, a tua obra será para jovem. Os mais velhos não estarão a aderir a essa obra, mas a experiência está a ser ao contrário. Contrário. Os mais velhos que entendem com essa Uhum. realidade é que mais estão Aderir. a aderir na aquisição do livro, Uhum. do livro. Então, a reação está a ser boa, está a ser boa. Deixa eu partilhar aqui algumas experiências, 3 entre várias, que os que compraram primeiro, que Uhum. estão a ler ou já acabaram de ler, Uhum. o que eles estão lidando com o livro e as situações de momento. A primeira pessoa é o pastor Antônio Gouveia Muhongo, do município de Luquembo, província de Malange. Logo que a obra chegou nas mãos dele na província de Malange, e ele ligava para nós de que estava lidando com a situação de um membro da sua congregação que em pleno luz do dia ia para o seu quarto, alguém envolvido com feitiçaria surgiu lá com uma mão invisível e tocou na cara dessa irmã. E a irmã logo ficou já com problema de vista, de dor de vista, já não estava a conseguir visualizar. E ele logo Sim. ligou para nós, reportando a questão. E o diagnóstico que nós fizemos, à luz das informações que Deus nos deu, e algumas delas partilhamos, estão lá no livro, entendemos que estava envolvido com o assunto da Uma feitiçaria. E feitiçaria. nós trabalhamos com essa irmã, graças a Deus. Hoje, a irmã está numa rotina normal e a vida dela está a seguir. O mesmo pastor, nessa altura, está na província do Cuito, Bié, na cidade do Cuito, e onde que ele se hospedou, encontrou que a pessoa que lhe acolheu e está envolvido com o assunto da feitiçaria. Ele ligou para mim, olha, o livro é o meu companheiro diário, realmente gostaria de ter comprado ou pegado mais exemplar, no sentido para ajudar para os irmãos que estão a passar. E ele partilhou de que a irmã que lhe hospedou lá em casa e reconheceu o assunto da feitiçaria e ele usou o livro e está aí a ajudar a irmã que estava envolvida com esse assunto da pizzaria. E a outra experiência que poderia terminar já aqui para esse ponto é na província da Huila. O meu amigo, não posso dizer, é alguém do nível alto, realmente, e ele disse assim, oh, Moata Sakai, ele chama de Moata, de que essa contribuição que você trouxe para a sociedade angolana, eu te aconselho a trazer a segunda edição. O livro está a ser tão bom para ele porque é um assunto em que a área, por exemplo, a nossa área dentro do direito positivo, estamos a falar, os irmãos pessoas que cursaram na área de direito,
não tem nenhum componente jurídico para poder tratar esse tipo de assunto. Não tem, por falta de prova, porque o fictício não é assim algo Sim, palpável, é sim, algo sim. palpável. Então, mas não tem um embasamento jurídico para poder abordar esse assunto, mas as pessoas estão a viver Uhum. essa situação no seu dia a dia. Para ele que é jurista, essa pessoa que estou aqui a dizer, disse ele como cristão tem um subsídio suficiente que está lhe ajudando no exercício das suas atividades como jurista e também como cristão na igreja onde ele tem sido ou onde ele tem pastoreado. Então, o livro realmente está a ser aderido, por isso que a nossa expectativa é tanta, e a pessoa que já fizeram até reserva, viram, não, nós não podemos ficar sem exemplar, e o outro já estão a solicitar nesse sentido. Estamos aqui grato pela aderência do livro. Muito bom, muito bom, muito bom. Esperamos que nós continuemos nesse caminho, né? Certo, Vendendo muito e tendo então muita adesão aos livros. certo. A outra questão, acho que é a última questão do nosso programa. Uhum. O Kota Manuel Sakaya pretende escrever mais livros com temas semelhantes ou com temas diferentes? Que questão. Depois de nós termos ah, tirado essa obra, a crença Uhum. e prática da pesaria é um desafio sempre presente no meio do povo de Deus. Sentimos-nos na necessidade de pensar de uma segunda edição. E, por outro lado, já temos outras obras até, já temos outras obras. Essa é que está a condicionar. Logo que essa sai, e a próxima obra é a obra ah, voltado mais para adolescente, jovem, no sentido de que lá, quando chegaram na idade dos 50, não tinham razões para poder se arrepender do tempo de vidas Uhum. anteriores. É obra que já está a caminho. Dizia numa das abordagens que falamos aqui, de que a maior percentagem da população angolana é cristã. Então, nós queremos trazer abordagem que sacuda a própria igreja. Entendemos que a igreja evangélica em Angola, em certo momento, estamos a atuar no passivo. Estamos a atuar no passivo. Entendemos que a nossa existência só consiste em ir no domingo, ficar lá 2, 3 horas no templo, quando sair aí, chega, já não conseguimos fazer mais nada. Mas na mentalidade de Deus, ser cristão é uma responsabilidade. É ser uma pessoa ativa, uma pessoa que se envolve nos assuntos inerentes à sociedade, porque ainda estamos nessa realidade. Para isso, precisamos de abordagem que estimule a pessoa a sair do passivo para a proatividade. E esse é o livro que nós estamos aqui já ansioso, no sentido de que quando esta aqui sair, estaremos também a partilhar com o público. Mas por enquanto nos focamos com o livro A Crença e A Prática prática da Feitiçaria, um desafio sempre sempre presente presente no no meio meio do do povo povo de de Deus. Deus. Raquel, permita só Hum. a dizer aqui, o subtema é um desafio sempre presente para dizeres o quê? Que a problemática que estamos a lidar com ele hoje não é de hoje, é de muitos anos. Os nossos avós, bisavós, os que vieram antes deles, depararam com essa questão. Eles encontraram o caminho. Por isso que nós também, ao enfrentar essa questão, também deparamos com esse problema. Também está lá caminho que vai nos ajudar. Para mim já tem me ajudado bastante quando a lidar essa questão da crença da feitiçaria. Hoje, como cristão, eu não tenho medo de assunto de feiticeiro. Eu sei que eles existem, mas também não vivo insultá-los. Estou no meu canto, mas se ele tentar me atacar, eu vou reagir. Reagir sempre da maneira de Deus. Que bom, então. Acho que estamos em condições de falar sobre É, o dia do certo, lançamento, que é o dia mais esperado. certo, certo. Eu acho que eu vou deixar esse momento para o Cota falar tudo sobre o dia do lançamento.
Correto. Exatamente. O livro, o dia do lançamento do nosso livro, da nossa obra, Crença e Prática da Uhum. Feitiçaria, um desafio sempre presente no meio do povo de Deus, está previsto para dia 17. 17 do mês em curso, 17 de julho, na União dos Escritores Angolanos. É interessante, quando nós chegamos lá para solicitar espaço, lá há critério de livro que pode ser lançado. Logo que depararam com o livro, o exemplar que eu estava a andar com ele, logo reteram o exemplar de que tinha que ser para a biblioteca Uhum. da instituição em referência. Eles logo encontraram espaço para que nós tivéssemos no dia 17 do mês em curso, lá na União dos Escritores Angolanos, para o lançamento do livro a partir das 16 horas. Dizer de que a equipa que está realmente envolvido no sentido de trabalhar nos detalhes para que esse dia seja um dia que nós sempre temos grande expectativa para esse dia. Entre essas pessoas que estão envolvidas na organização, estou a falar do nosso irmão, a quem que eu admiro, Petelso Domingo Vunge. Estou a falar de Antônio Manuel Muzumbo, alguns conhecem de Apocalipse, o Paizinho. Estou a falar da própria Raquel, que está aqui conosco, nesse sentido, a equipa organizadora para o evento desse dia. Quem será a pessoa que vai fazer o lançamento do livro? Antes de falar da pessoa do lançamento, e teremos lá o mestre de cerimônia, nesse caso, o Petelso Domingos João Vundi estará lá como mestre da cerimônia e o Antônio Manuel estará lá no sentido da área técnica. E como a área da poesia entendemos trazer dentro da cultura o Jasmine, sim, o nosso poeta, queremos valorizar aquele que nós começamos com ele da escola bíblica dominical, nesse sentido, trazer para esse tipo de evento. E também teremos o privilégio de ter o músico Aniceto, que muitos conhecem, que está com a presença garantida para esse dia. Para mim será realmente um dia de alegria, como disseste. O que representa o livro para si? Para mim, além do livro, as pessoas que estão envolvidas para esse evento, para mim é grande satisfação, grande alegria. Como quer dizer, posso partir hoje, realmente que alguma coisa foi feita, não iremos com dívida nenhuma. Estou a dizer para vocês que nós vos vimos com 6 anos e hoje estão preparados para contribuir para esta sociedade. Realmente será um dia que essa equipa com quem que nós estamos a trabalhar e a pessoa que estará a fazer a apresentação da obra é o doutor e pastor Rubens Jones, pastor da igreja da EIA Talatona, é que estará lá a fazer a apresentação da obra nesse dia. Agora, em relação aos critérios, os moldes, como estará a ser executado, a área técnica, oportunamente, ainda há tempo, estará a colocar lá nos nossos perfis, onde estaremos a partilhar com o público que estará conosco nesse dia. Então, para a pessoa que quer nos fazer companhia nesse dia, que quer presentear-nos com a sua presença para esse dia, estamos a convidar no sentido de que 16 horas pontualmente nós estaremos lá a dar abertura desse grande dia, desse evento, do lançamento da nossa obra. Por isso queremos que desejamos que chegue cedo, traga mais um seu amigo, lá estaremos de uma maneira detalhada, interagir com o público, abordar as questões sensíveis que estão lá nessa obra em torno da questão da pizzaria. Na nossa abordagem hoje, não procuramos entrar muito no âmago da questão, porque nós reservamos para o dia 17 na União dos Escritores Angolanos, a partir das 16 horas. Muito obrigada, Cota Obrigado, Manuel sim. Sacaia. Eu vou pedir à minha equipe para me dar um feedback se ainda temos tempo
para lermos algumas questões, visto que temos muitas questões, mas só que nós tivemos que mudar de local por falta de algumas falhas técnicas. Ocupamos então um espaço. Por conta disso, eu vou pedir à minha equipe se temos mais tempo e a minha equipe me comunica. Então, enquanto a minha equipe vai me comunicar se temos tempo para ver mais comentários e responder, eu vou, não é, reiterar aqui o que o nosso escritor Manuel Sacaia já disse, pessoal. Eu vou estar com vocês no dia 17, no dia do lançamento. Não esqueçam, então, vamos todos marcar este dia nas nossas agendas para que possamos, então, estar todos presentes. Dizer também que nós estamos ligados a partir do Brasil por intermédio do nosso querido Domingos Silanda. Bom, Já agora, saudações, Domingos Silanda. Obrigada por estar aí do outro lado. Nós também estamos conectados a partir de Portugal por intermédio do nosso irmão Anderson Moreira. Muito bom. obrigada, Anderson Moreira. Continuem sempre nos apoiando, não só com a vossa presença, mas também seguindo, partilhando. Isso serve muito para nós. Acho que podemos então dar uma olhada nas nossas redes sociais. Pessoal, acho que nós não vamos conseguir responder todas as questões, porque nós, infelizmente, por causa também do tempo e das falhas, como eu já disse, que tivemos a princípio, mas qualquer questões nós vamos, ou eu vou depois direcionar ao Manuel Sacaia para, se puder então, ele responder mesmo no comentário, porque o vídeo vai estar aí fixado, ou depois nós vamos responder no privado do Facebook de cada pessoa que deixou aí a sua questão. Pronto, também queremos já agradecer a todos vocês que tiraram então um pouquinho do seu tempo para estarem aí do outro lado nos acompanhar. Quem ficou apenas por um segundo, por um minutinho, mas conseguiu estar aí do outro lado, nos acompanhou, interagiu. Nós agradecemos muito, estamos muito gratos. Eu estou a receber informações a partir da minha equipe, a minha famosa Regi. Uhum. Nós temos parceiros, eu não tenho noção que temos parceiro, preciso de ajuda. Equipa, preciso de ajuda. Prontos. Eu não sei que são as famosas lives, né? Tudo em direto. Então, às vezes, nós temos esses momentos. Conta, Manuel, nós não falamos sobre o preço do livro, né? Esquecemos o preço. Certo, certo. Eu estava à espera dessa questão. Eu lembrei agora, porque eu lembro muito da parte financeira, eu gosto do Certo, lado certo, financeiro. certo, certo, certo. O nosso livro, desde o dia 13 do Uhum. mês passado, que nós colocamos à disposição das pessoas, do pré-venda, o preço são 12.000 kwanza. 12.000 kwanza, e esse período vai até o dia do lançamento. Do dia do lançamento. Os que estão realmente, a pessoa que estão já a fazer já reserva dos seus exemplares antes do dia do lançamento. Agora, para o dia do lançamento, o dia do evento, o preço normal do livro de lá para diante estará a ser 14.000 kwanza. Ok, 14.000 kwanza que a nossa obra estará a custar após o lançamento. ok. Sim, Já temos então o preço do nosso livro, pessoal. que bom. Temos então alguns dias, praticamente uma semana, para termos esse valor e conseguir comprar o livro. Pessoal, voltar a dizer que o livro, então, ou o dia do lançamento será às 16 horas, né? Para quem conseguir sair um pouquinho mais cedo do trabalho, agradecemos, mas para quem também não conseguir, tão logo terminar o trabalho às 17 horas, pode nos encontrar lá na União dos Escritores e se juntar então a nós. Já tenho informações sobre os nossos parceiros. Queremos também agradecer então
a Boxy, a empresa de acessórios e Pandoras, que é um dos nossos parceiros. Agradecer também a Ótica Ver Mais Consultas, Lentes e Armações, muito obrigada, também Que é bom. um dos nossos, ou uma das nossas parceiras. A empresa JM Soft, que é a empresa de um dos proprietários da página Rota Cerda, Antônio Manuel Muzumbo, é a empresa de tecnologia que desenvolve soluções que atendem às empresas como a faturação eletrônica. Muito obrigada. A empresa também, nesse caso, a Ótica Vermaz, está localizada na Avenida 21 de Janeiro, bairro Cacenda. A minha equipe também vai me comunicar se já estamos em condições de terminar a live, né? Enquanto isso, eu também quero pedir, se caso tenha pessoas ou parceiros ainda disponíveis para se juntar a nós e fazer uma parceria, nós estamos aqui disponíveis para isso. Para quem quiser também dar um apoio financeiro, para quem quiser patrocinar, porque nós ainda temos muito custos por aí em diante, temos custos que vamos acarretar. Você, então, que tem uma certa disponibilidade para nos apoiar, não importa o valor monetário, nós estamos também disponíveis para receber esse apoio. Será muito benéfico para nós. Estamos, então, disponíveis para receber qualquer apoio. Acho que estamos em condições de terminar. Não sei se o nosso Cota Manuel Sacaia tem mais alguma coisa a oferecer. Sim, queremos agradecer pela vossa iniciativa. Realmente, saudamos criatividade. O jovem do século XXI é dessa maneira que deve procurar se adaptar. Agora, em questão do lançamento do livro, há quem se calhar não, se calhar está a perguntar onde fica a União dos Escritores Angolanos. É no 1º de maio, logo na estátua do Dr. Antônio Agostinho Neto, para quem que não conhece, lá está o Largo das Escolas. E ao lado esquerdo está lá a paragem dos autocarros, Rosalino Express, em frente onde está lá o edifício de União dos Escritores Angolanos. Então, quer dizer, estamos a dizer 1º de maio, Largo das Escolas, só perguntando, aí a pessoa vai poder assim ter acesso do lugar onde estará a se fazer o lançamento do livro. O livro é interessante para nós os angolanos. E esse assunto está instalado nas nossas famílias. E os que ainda não casaram, é a altura de terem um livro, nesse sentido, para ajudar com quem vai se unir. Eu diria obrigatoriamente. Com certeza. Corre o risco de unir-se a um cônjuge que realmente está envolvido com a feitiçaria e vai te criar desajuste ao longo do seu percurso. Muito obrigado, obrigado mesmo. Sim. Obrigada a nós, Cota Manuel Sacaia. Desejamos então sucesso no dia do lançamento, muitas vendas. Queremos agradecer novamente a você que esteve então presente do outro lado, desde o início até ao final, você que interagiu, você que deixou um like, você que partilhou. Muito obrigada, obrigada a todos vocês. E desejamos então continuação de uma boa noite para todos vocês. Não esqueçam, agendar o dia 17 para que possamos então todos adquirir o livro. Então, até já, dia 17. Até já.